Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Eu quero saudar a todos nessa noite com a graça e a paz do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande estar com os irmãos. Temos sido recebidos com tanto carinho, tanto amor. Já tivemos contato com tanta gente preciosa. É uma alegria muito especial mesmo nós estarmos aqui. Meu nome é Paulo Botrel, sou casado com a Flávia há 37 anos e temos uma filha chamada Melissa. É uma filha única, nós acabamos não podendo ter outros filhos, porque a minha esposa ela luta muito com uma depressão profunda, né, e não pôde então engravidar novamente, senão a doença, né, os remédios poderiam fazer mal para o bebê. Mas a gente fala que a Melissa, ela vale por 10, né, de tão querida, tão especial. Eu sou de Belo Horizonte, da Igreja Batista Central, lá do pastor Paulo Mazzoni. Estou lá desde os 15 anos e pelos meus cabelos brancos, vocês podem fazer os cálculos, dá para ver que já tem mais de 5 anos isso, né? Tem mais de 5 anos, certamente. A Flávia é de São João da Boa Vista, era lá no interior de São Paulo, na divisa com Minas, já pertinho de Poços de Caldas. A Melissa, nossa filha, nasceu em Brasília, no tempo que nós moramos lá, durante 12 anos, e hoje ela mora no Rio de Janeiro. Já faz 7 anos que está lá. Ela é uma psicóloga, muito apaixonada pelo trabalho dela, tem ajudado tanta gente. Então essa é a nossa pequena família, né? Apenas 3 pessoas, mas sentimos muita graça de Deus sobre todos os nossos caminhos. E eu gostaria de convidar os irmãos a meditarem nesse tema de hoje, né, que é a paixão contagiante em missões. Na sexta-feira falamos sobre a paixão contagiante no discipulado. No sábado falamos sobre a paixão contagiante no evangelismo. Hoje pela manhã, paixão contagiante na oração. E hoje à noite, então, paixão contagiante em missões. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Atos, no primeiro capítulo. Atos, capítulo 1, a partir do verso 6. Diz assim a palavra do Senhor. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Esse foi o último momento de Jesus com seus discípulos.
depois que ele havia ressuscitado, ele apareceu durante 40 dias para os seus discípulos em diversas ocasiões. E sempre que ele se encontrava com eles, ele falava da grande comissão, de diversas maneiras. E esse foi o último encontro que ele teve logo antes de subir aos céus. Então a palavra dele é uma palavra importantíssima, de grande urgência. Era exatamente o fato de que a igreja iria se espalhar por toda, a partir de Jerusalém, e a igreja, os discípulos, seriam testemunhas de Jesus em toda parte. Ali em Jerusalém, mas também em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Mas eles deveriam aguardar em Jerusalém, até que recebessem o poder do Espírito Santo. E quando foi que isso aconteceu? Em Atos 2, nós vemos o Pentecostes, quando o Espírito Santo vem sobre aqueles discípulos. Eles são cheios do Espírito e começam então a pregar, e as pessoas que estavam ali ouviam as maravilhas de Deus em sua própria cumprimento de profecias. E muitos se converteram, né? Muita gente começou a andar com o Senhor. E a gente esperaria então que agora eles, cheios do Espírito Santo, eles se espalhariam pela Judéia, Samaria, e iriam até os confins da terra. Mas o que nós vemos ao lermos o livro de Atos é que eles permaneceram em Jerusalém. Eles não deram sequência àquele envio que Deus queria fazer através deles. Eles permaneceram em Jerusalém. E o que foi necessário acontecer para que finalmente eles se espalhassem por toda a terra? Uma palavra terrível, foi a perseguição. Vamos abrir lá no livro de Atos ainda, no capítulo 8. Aqui no comecinho, né, finalzinho do capítulo 7, nós lemos a respeito da morte do primeiro mártir do cristianismo, Estevão, um dos 7 diáconos que havia sido eleito para ajudar na causa das viúvas gentias que estavam sendo preteridas ali na distribuição, né, dos alimentos, da ajuda social. 7 diáconos são eleitos então, e entre eles Estevão. E Estevão, cheio do Espírito Santo, pregava com muita ousadia a respeito das maravilhas de Deus, a respeito da salvação em Jesus. E aqui no finalzinho diz que ele foi apedrejado até a morte. E ele então ali já caído, né, ele pede para Deus não levar em conta, né, aquela violência dos seus perseguidores, e ele olha para o céu e ele vê Jesus em pé para recebê-lo. Primeiro mártir da história do cristianismo. E no capítulo 8 diz, e Saulo consentia na sua morte. Saulo era então um grande perseguidor da igreja. E aí diz que naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Então vejam para onde os discípulos fugiram, exatamente pelas regiões da Judéia e Samaria, e chegaram aos confins da terra. Mas foi necessário então uma perseguição para que aqueles discípulos se colocassem em movimento. Pastor Edson Queiroz, pastor da igreja de Santo André, Batista de Santo André, ele pregava essa mensagem. E essa mensagem, então, nós podemos dar o título de Atos 1:8 versus Atos 8:1. O que significa esse contraste?
Ali a profecia de que a igreja iria se espalhar por toda a terra, começando em Jerusalém, mas indo por toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. E Atos 8:1, dizendo que houve aquela grande perseguição que fez com que finalmente os discípulos se colocassem em movimento rumo àqueles lugares. E o pastor Edson Queiroz sempre falava que nós precisamos seguir Atos 1:8 para não precisarmos incorrer em Atos 8:1. E às vezes a gente pensa que a igreja está muito ativa em missões, mas nós estamos tão longe daquilo que nós poderíamos fazer. A igreja evangélica brasileira é tão forte e não haveria mais motivo para ter tantos povos ainda sem ouvir o evangelho. É impressionante o número pequeno de missionários que nós somos. Alguns anos atrás, nós éramos 40 milhões de evangélicos no Brasil. E sabe quantos missionários nós tínhamos trabalhando em contextos transculturais? Apenas 4.000. O que significa 4.000 missionários diante de um contingente de 40 milhões de evangélicos? Se a gente pensar nos desafios missionários do Brasil e do mundo, o que a gente acharia assim razoável da gente ter? Pensa aqui na PIB do Pará. Vocês são, parece que 1.500 frequentadores, uma igreja bonita, forte, vibrante. Quanto que seria o razoável de vocês terem de porcentagem de missionários? Será que o dízimo seria algo interessante? 10% dos membros da igreja estariam sendo enviados para missões. Significaria o quê? Mais ou menos 150 missionários. Aí vocês pensam, quantos missionários nós estamos apoiando, estamos enviando? Não deve chegar perto de 10%. Mas se a gente pensar em 4.000 missionários, alguns anos atrás, diante de 40 milhões de evangélicos, é muito pouco. Se fosse 10% dos 40 milhões, quantos missionários brasileiros nós teríamos que ter nos campos missionários? Faz as contas aí. 4 milhões de missionários, mas eram 4.000 apenas. Então 4.000 está longe de ser 10%, o dízimo. Então vamos relaxar um pouquinho, vamos pensar em 1%, dos 40 milhões de evangélicos. Quanto que seria? Seria então 400.000 missionários, mas eram apenas 4.000. É muito triste, não é, gente? 40 milhões, seria então 4 milhões se fosse 10%, seria 400.000 se fosse 1%. Então, o que é 4.000? Não é 10%, não é 1%, é 0,01%. É muito pouco missionário. Nós precisávamos investir muito mais em missões, precisávamos nos soltar para missões. A ordem já foi dada, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. E há tantos povos que nunca ouviram falar de Jesus, alguns tão próximos de nós. E muitas vezes o que nos atrapalha é um conceito errado sobre o chamado missionário. Muitos estão aguardando um chamado especial, místico, para ir para os campos. E alguns até dizem, olha, se Deus me chamar, eu vou, mas Deus não me chamou. Será que precisa ter um chamado muito especial para a gente obedecer uma ordem que já nos foi dada? Eu creio que ninguém estará pecando se decidir mesmo se preparar e se juntar ao que Deus está fazendo no mundo. Nós poderíamos estar atingindo muito mais campos missionários, se nós talvez nos libertássemos desse conceito de que o missionário é alguém muito especial, que deve ser colocado num pedestal. Não, Deus conta com a gente, cada um de nós. E aqueles discípulos, então, foram espalhados por toda a terra, por causa de uma perseguição.
Será que nós vamos precisar de uma perseguição para a gente finalmente se espalhar para todo canto? Mas vejam que interessante, a palavra de Deus, ela parece que abre uma pequena janela para mostrar um caso de um dos discípulos que estava em fuga, para mostrar o que estava acontecendo. Diz que os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Imagina aquela multidão de discípulos espalhando para todo canto e pregando a palavra. E aqui então no verso 5, a Bíblia abre uma janela para mostrar um desses discípulos. E olha o que aconteceu por causa da pregação da palavra. Filipe. Esse Filipe era um dos diáconos também, não era Filipe, um dos 12 apóstolos. Diz então que Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Imagina como estava essa cidade de Samaria antes da chegada de Filipe. Era uma cidade que estava em trevas. Era uma cidade onde reinava a tristeza, onde havia gente presa pelo diabo, havia gente doente, enferma. E o que acontece quando um missionáriozinho, um discípulo, passa por ali e anuncia a palavra? Tudo se transforma. Há um avivamento naquela cidade, por causa de alguém que passou ali na sua rota de fuga, mas pregou o Evangelho. É lindo demais. Houve então, uma aceitação unânime das multidões. E diz então que houve grande alegria naquela cidade. Então pensem quantas situações, quantos vilarejos, quantos povos estão exatamente como Samaria estava antes da chegada de Filipe. E o que aconteceria se você se dispusesse a ir pregar o Evangelho, fazer discípulos naquele lugar? Realidades seriam totalmente transformadas. Imagina esse exército aqui, da PIB, aqui do Pará. Se cada um entendesse isso e começasse a orar por isso, começasse a se preparar, começasse a ser enviado para alcançar pessoas, para alcançar vilarejos, cidades, povos, a realidade seria totalmente diferente. Graças a Deus as estatísticas melhoraram. Hoje não são mais apenas 4 mil missionários, são 16 mil. Houve um crescimento de 4 vezes. Mas o que é 16 mil perto de 40 milhões de evangélicos? Continua sendo muito, muito pouco. É 0,04%. Muito longe daquilo que poderia ser. Então, irmãos, nós precisamos abrir os nossos olhos, aumentar a nossa visão como indivíduos e também como igreja. Mas interessante que no versículo 26, esse mesmo Filipe, que estava realizando um trabalho tão lindo naquela cidade de Samaria, ele é chamado para uma outra missão, e aparente uma missão muito estranha. Olha o que diz o versículo 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Se fosse eu na pele de Filipe, lá em Samaria, talvez eu iria questionar aquele anjo. Eu ia dizer: mas, seu anjo, deve ter alguma coisa errada, porque aqui em Samaria está acontecendo um avivamento. Muita gente se convertendo. Nós precisamos discipular essa turma, treinar liderança, deixar a igreja bem fundamentada aqui. Deve estar tendo algum engano. E ainda, o texto fala, que o anjo falou para Filipe
que aquele caminho de Jerusalém a Gaza estava deserto. O que Filipe ia fazer naquele deserto? No entanto, qual foi a resposta de Filipe para o anjo? Podem colar aí. Me digam, qual foi a resposta? O que Filipe falou para o anjo? O que ele falou, gente? O que ele falou? Nada. Gente, Filipe não levantou nenhuma desculpa, não ficou argumentando a questão da lógica. Filipe não falou nada. Aqui diz que ele simplesmente se levantou e foi. Sabe, gente, é isso que Deus está buscando. Pessoas sensíveis à voz dele, à voz do Espírito Santo. Pessoas prontas a obedecer ao que ele nos mandar. Não importa o que seja, não importa se for algo até meio estranho, e não combina, né, uma coisa meio fora da lógica, ou uma coisa assim aparentemente perigosa, não importa. Se nós somos pessoas assim, consagradas, totalmente disponíveis nas mãos de Deus, Ele falou, está falado. Ele falou, a gente obedece. Filipe simplesmente se levantou e foi. E o que havia lá naquela estrada que estava deserta? Havia ali um homem que amava a Deus, mas que ainda não tinha tido um encontro com Jesus. Era o tesoureiro lá da Etiópia, da rainha Candace, aquele eunuco. E a Bíblia fala que ele tinha vindo a Jerusalém, não para tratar de comércio exterior, relações internacionais, mas ele tinha vindo para Jerusalém para adorar a Deus. Provavelmente ele tinha oferecido ali o seu sacrifício, o seu cordeiro, ali naquele templo que ainda não havia sido destruído, mas ele voltava para casa ainda sedento. Ele não tinha ouvido falar de Jesus. Vejam, um homem temente a Deus, que buscava a Deus, mas não tinha encontrado ainda a salvação. E o que ele estava fazendo? Na carruagem dele, voltando para a sua terra, ele estava lendo as Escrituras. Estava lendo Isaías 53, mas não estava entendendo nada. E é por causa desse homem que Deus então chama, né, aquele servo em fuga e fala, vai lá para aquela estrada que se encontra deserta. E ele obedece e vai. E a Bíblia fala então, quando ele vê aquela carruagem, o Espírito manda ele correr junto. Imagina, ele ali, um maratonista, correndo ao lado da carruagem, e ele percebe que aquele homem está lendo a palavra. E o versículo 30 diz então, correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? E ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? É assim que estão muitos povos ao redor do mundo. Algumas pessoas aqui perto de nós, que amam a Deus, buscam a Deus, mas não estão entendendo, não estão salvas ainda. E ele diz então, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta, foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Nós conhecemos muito esse texto, é um texto lindo. E a gente sabe que esse texto está falando sobre Jesus. Uma profecia escrita talvez 600, 700 anos antes da crucificação de Jesus. E aquele homem não estava entendendo. Então, no versículo 34, diz o seguinte, então o eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques, a quem se refere o profeta,
Fala de si mesmo ou de algum outro? E olha que lindo o versículo 35. Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. E aquele homem então finalmente chegou ao fim da sua busca. Era Jesus. E aquele homem ficou tão maravilhado, tão feliz, que diz aqui que seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que seja eu batizado? Nós tivemos 2 lindos batismos hoje. Filipe foi um desses. Filipe não, o eunuco. Na hora que ele creu, ele queria ser batizado. E aí, Filipe, eu acho que até engasgou. Falou assim, puxa, mas não fez nem a classe de catecúmenos ainda, né? Como é que é? Não fez o curso de batismo? Ele deve ter ficado meio assim, né? Mas ele respondeu, é lícito, se crês de todo coração. Vocês falaram isso, né? Eu creio de toda a minha alma, de todo o meu coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Então vejam que semelhança desse trecho com o trecho lá de Samaria. Diz ali em Samaria que houve grande alegria naquela cidade. E o que aconteceu com aquele eunuco? Ele foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo, cheio de alegria. Então Deus alcança uma cidade grande, mas Deus alcança também indivíduos. E esse indivíduo representava ali o povo não alcançado da Etiópia. Provavelmente o evangelho chegou na Etiópia através desse eunuco que conheceu Jesus por causa da obediência de um servo de Jesus, que ouviu a voz do Espírito Santo e obedeceu. Então nós precisamos estar atentos tanto para grandes desafios como multidões, mas também pequenos desafios como povos pequenos. Eu quero encerrar a mensagem contando uma experiência pessoal de um pequeno povo em Rondônia, chamado Caritiana, uma tribo indígena, que fica ali a 90 quilômetros de Porto Velho, um povo não alcançado pelo Evangelho, e um povo, na época, minúsculo. Sabe quantas pessoas compunham o povo indígena Caritiana? Vocês não vão acreditar, gente. 150 pessoas. O dízimo aqui, né, das pessoas que frequentam essa igreja, 150 pessoas morando numa velho, falando uma língua diferente das outras línguas indígenas do Brasil, um povo não alcançado. Deus então chamou um casal da Inglaterra, né, seu Davi e Raquel Landing. Vieram ao Brasil, aprenderam a língua caritiana e começaram a pregar o evangelho para eles. Só que depois de alguns anos trabalhando com o povo caritiano, junto com muitos outros estrangeiros que atuavam em várias tribos indígenas do Brasil, foram expulsos pela FUNAI. Tiveram que ir embora, e aquele povo, então, caritiana, continuou sem missionários. 10 anos depois, chegou um missionário solteiro alemão, Alan Vogel, para trabalhar com o povo caritiana, e começou a ir lá de moto. Ele ia de moto lá e ficou indo durante 5 meses, mas não obteve autorização da FUNAI para poder morar ali. Foi acabar trabalhando com outro povo, o povo chamado Jarauara, e o povo caritiana continuou sem ninguém. 3 anos depois desse alemão, quem que chega lá? Flávia e Paulo, enviados pela Batista Central de Belo Horizonte, através da Junta de Missões Nacionais.
E chegamos ali depois de 8 anos de preparo. Foram 5 anos de Palavra da Vida lá em Atibaia, bacharel em teologia, com ênfase em missões. 2 anos na igreja local em BH, passando a visão missionária para a igreja. Depois 1 ano de linguística e missiologia lá na Além, em Brasília. E sobrevivência na selva, lá no Tocantins, com a tribo Craô. 8 anos de preparo. E finalmente nós pegamos um ônibus que levou 44 horas para chegar em Porto Velho. 2 dias e 2 noites. E finalmente chegamos em Porto Velho, pronto para passar o resto da nossa vida ali, bem treinados, com todo o apoio da igreja, né, com a Junta de Missões Nacionais, e o nosso alvo era traduzir a palavra de Deus para o povo caritiano. E começamos a fazer um contato muito especial com o povo lá na Casa do Índio, da FUNAI, né, onde vem povos, né, de várias tribos para fazer ali tratamento médico, para fazer compras, para passear, e ali tinha pessoas de várias tribos diferentes. E dentre aquelas tribos, vários da tribo caritiana. E nós íamos lá, então, visitar aqueles indígenas, fazer amizade com eles, aprender um pouquinho da língua, da cultura, e finalmente chegou o dia da gente ir lá para a aldeia. O pajé da tribo nos convidou, chegamos lá para passar 1 semana ali na aldeia. E ali nós ficamos hospedados numa casinha de uma família indígena, dormindo em rede, saindo para pescar com eles no meio do mato, e comemos algo que a gente nunca tinha comido, que é a comida favorita do caritiana. Vocês imaginam o que é? Macaco assado, né? E eu não tive hesitação nenhuma, com todo o meu preparo missiológico, antropológico, linguístico, eu olhei para o macaquinho, ele olhou para mim, eu tracei ele, né? Mas, gente, eu não gostei, eu confesso. Quando eu fui para a minha maloquinha lá, eu escovei os dentes umas 3 vezes, e não saiu o gostinho do macaco. Fui dormir na minha rede com aquele gostinho ali. Mas fizemos uma amizade tão linda com aquele povo. Uma vez a Flávia foi lá para outra parte da aldeia, do lado do rio, e eu vi ela voltando numa pontezinha estreita, gente, segurando, né, um frango assim, pelos pés, de cabeça para baixo, e ela fazia uma cara assim, não sabia o que fazer com aquele presente, né? E quando chegou, né, a Graça, que estava nos hospedando, esposa do Antônio Paulo Caritiano, ela olhou para a Flávia e falou: Flávia, fique tranquila, eu vou limpar o frango aqui e tal, e fez aquele franguinho gostoso. Um dia nós fomos pescar com eles, e a primeira palavra que a Flávia quis aprender, gente, foi a palavra onça, né, que em caritiano é ombacu. E aí quando nós fomos pescar no rio com eles, no meio da mata, o Antônio Paulo e a Graça começaram a conversar na língua. E volta e meia eles usavam a palavra ombacu. E a Flávia ficava apavorada: tem onça aqui, tem onça. E aí eles riam dela, falando: não, Flávia, não é assim também, não é toda hora, né? A onça tem medo da gente também, né? Então eles eram muito carinhosos com a gente, foi um momento muito especial. E teve uma noite muito especial de uma lua cheia, e nós estávamos ali pertinho da casinha onde a gente estava hospedado, e a gente sentiu de orar por aquele povo, de olhos abertos, abençoando o povo caritiano. E a gente sentiu que a nossa simples presença ali estava trazendo uma mudança no mundo espiritual. E o nosso plano era ficar ali, era construir uma casinha na aldeia, depois que obtivesse uma autorização da FUNAI, mas infelizmente a Flávia começou a ficar muito doente. Logo que nós chegamos em Porto Velho, ela começou a passar mal, a ter muita diarreia, muito vômito, e ela chegou um dia para mim muito mal, ela falou: Paulo, deixa eu ir para São Paulo, para ver o que eu tenho. Eu falei: imagina, Flávia, cada ameba que a gente tiver, a gente vai ter que despencar para São Paulo, não dá, vamos ficar aqui tem hospitais. E aí ela foi, marcou consulta, foi em vários médicos, ninguém descobriu o que ela tinha. E foram colocando ela para tomar antibiótico, ela só piorando. Depois de 4 meses, ela tinha emagrecido 14 quilos. Estava assim um palitinho, porque ela já era muito magrinha. E ela ficou um caquinho. E eu não sabia mais o que fazer. Às vezes chegava em casa, lá em Porto Velho, e ouvia gritos de pavor. E era
a Flávia, que estava vivendo um momento de muita, muita agonia. E aí então eu tive uma ideia de fazer uma coisa que você só faz em último caso. Eu chamei a minha sogra para morar com a gente. E aí veio a dona Jovita lá do interior de São Paulo, pegou o aviãozinho dela, fomos buscá-la no aeroporto e foi uma maravilha. A Flávia deu uma melhorada, eu falei, esse remedinho vai dar certo, né? Mas quando chegou de noite, 10 da noite, os sintomas todos voltaram. A Flávia começou a vomitar, o coração disparado, e ela me puxou no nosso quarto e falou assim, Paulo, se eu for embora com a minha mãe para São Paulo, será que nós vamos estar errando assim contra Deus? Eu falei, Flávia, nessa altura do campeonato eu prefiro errar deixando você ir, a errar forçando você a ficar. Eram 10 da noite e ela falou, então eu vou embora agora. Aí eu olhei assim, mas como assim agora? Agora é 10 da noite, vamos dormir e tal, amanhã a gente vai ver passagem. Não, eu vou embora agora. Eu falei, como você vai embora agora? Ele falou, Paulo, eu sei que tem um avião que sai daqui a 1h da manhã. Não tinha Google na época, a gente tinha nada disso não. Eu falei, como é que você sabe disso? Ele falou assim, eu ouço esse avião todas as noites. E eu fico doidinha para entrar nele, para ir embora daqui. Eu nunca tinha ouvido aquele avião. Ela ouvia todas as noites. Então tá bom, Flávia, então vamos lá. Catamos as coisinhas dela, um irmão da igreja nos ajudou a ir para o aeroporto. Quando chegou lá, uma mulher que estava ali sentada até levantou de tão assustada que ela ficou de ver a Flávia. Tão mal a Flávia estava. E o pessoal do aeroporto não queria deixá-la embarcar. Eles falaram, ela não tem condições de viajar, ela está muito doente. E aí eu falei, gente, é por isso que ela precisa ir. Ela já tentou de tudo aqui, ninguém descobre o que ela tem. E ela então, graças a Deus, o pessoal liberou. E eu lembro até hoje ela se despedindo de mim, depois que passa aquele último momento que eu não poderia mais acompanhá-la, ela e a mãezinha dela. E eu fiquei perplexo, falei, Senhor, como assim? Nós nos preparamos 8 anos para trabalhar com um povo não alcançado, traduzir a Tua palavra para eles e agora acabou assim? Eu não consegui aceitar. Eu chorei muito aquele dia, fiz um jejum o dia inteiro e comecei a orar. Logo que ela chegou em São Paulo, ela falou assim, Paulo, eu fiz os exames aqui, eu descobri que eu não tenho nada. Meu problema é todo emocional. É uma fobia que eu tenho da mata e infelizmente eu não vou poder voltar para aí. Aí eu fiquei sem saber o que dizer. E eu falei, Flávia, então não sei o que nós vamos fazer. Porque daqui eu não saio. Missionário durão, não é não? Não sai daqui não. Aí ficou aquele silêncio. E eu lá crendo que ela ia sarar e ia voltar. Depois de 2 semanas, numa outra ligação, eu perguntei, e aí Flávia, deu uma engordadinha? Ela falou, sim, engordei 200 gramas. Falei, gente, o negócio está mais sério que eu pensava, né? E aí eu liguei para o pastor Paulo Mazzoni, nosso pastorzão. Sabe o que ele me falou, gente? Ele falou assim, Paulo, você vem embora agora, que o seu lugar é do lado da sua esposa. Você não tem nada que ficar aí sozinho. Toma distraído, né? E aí eu peguei minhas coisinhas, fui lá para a rodoviária e peguei aquele ônibus, 44 horas de viagem. E depois peguei outro ônibus de São Paulo para São João, encontrei a minha esposa ali totalmente prostrada. E ali eu me ajoelhei perto dela e sim, com muita sensibilidade, eu falei assim, Flávia, você não está vendo que é Satanás que está te agindo do campo? Nós temos que voltar para lá. Ela falou, Paulo, eu não tenho a menor condição de voltar. Eu falei, não, Flávia, a gente tem que voltar, nem que seja para a gente morrer lá. E ela falou assim, Paulo, se Deus quiser me matar, que Ele me mate aqui, mas para lá eu não volto nunca mais. Então foi muito difícil aquilo, gente. E aí chegou o dia da gente voltar para BH, e ela estava com uma vergonha da igreja. A igreja tinha feito um bolo enorme para nossa despedida, nosso envio, e eram naquela época 400 membros, lembram? Então imagina o tamanho do bolo, né? Então foi um momento, e ela falava que só ficava lembrando daquele bolo, cheio de vergonha. E perguntou para a mãe dela assim, mamãe, eu não sei se eu tenho que ter mais coragem para voltar para a tribo ou para voltar para a igreja. E a mãe dela falou assim, Flavinha, você tem que ter coragem mesmo é para voltar para a tribo, porque para voltar para a igreja, você tem que ter muita cara de pau.
Tadinha da Flávia, né, gente? Com um marido desse, uma mãezinha dessa, né? Mas lá fomos nós. E aí chegamos lá e eu não queria trazer minha mudança de Porto Velho. Falei, não, nós vamos voltar para lá. Então nós fomos morar na casa dos meus pais. Ficamos 7 meses lá, gente. Eu não queria abandonar a nossa missão. E ali, então, era muito mal, marcaram a reunião com a liderança da igreja. Quando chegamos lá, eram 15 líderes reunidos e a Flávia tremia, assim, de tristeza, de sentindo culpa, vergonha. Só que aí aconteceu algo que a gente não estava esperando. Em vez deles colocarem a Flávia na parede, adivinha quem que eles colocaram? Eu mesmo. Eles olharam para mim e falaram assim, Paulo, você quer que a Flávia, ela tome os remédios, que ela faça terapia, que ela fique boa só para voltar para a tribo? Ou porque você realmente está preocupado com ela? Aí eu falei, gente, para ser bem honesto, eu estou doidinho para ela sarar logo, para a gente voltar para a tribo. E eles falaram assim, pois é, Paulo, nós não pensamos assim. Se um dia vocês puderem voltar, glória a Deus. Fiquem tranquilos, nós amamos muito vocês. Nós temos muito trabalho aqui para vocês. E eles então nos ajudaram a passar por aquela crise, me ajudaram a entender que não era necessariamente Satanás que tinha tirado a gente do campo, e muito menos falta de fé da minha esposa. Então foi restaurador. Depois a gente acabou trabalhando com meninos de rua em BH, depois fomos para Brasília. Durante os 12 anos treinamos mais de 400 missionários que estão em várias tribos do Brasil, vários povos do mundo, traduzindo a palavra de Deus. Então foi algo lindo que Deus fez. Mas logo depois nós recebemos uma visita de um casal da Jocum, Reinaldo e Braulia. Eles tinham fundado a Jocum Porto Velho e nós ficamos morando na casa deles por uns 10 dias. Ficamos muito amigos. E eles voltaram para BH, ela era de BH, foram passar férias lá e foram nos visitar na casa dos meus pais, a Flávia ainda muito doente. E eles então perguntaram assim, vocês ficaram sabendo do que aconteceu com o povo caritiana logo depois que vocês foram embora? Eu falei, não estou sabendo de nada. E aí eles contaram, pois é, logo depois que vocês foram embora, um dos caritianos estava com a esposa à beira da morte. Ele foi para um hospital em Porto Velho. E ali ele teve uma visão de Jesus. E ele se converteu e levou a notícia para a aldeia dele. E praticamente toda a aldeia se converteu. Começaram a fazer cultos de 5 horas para Deus. Começaram a compor músicas que falavam de Deus, da salvação, do céu. Houve um avivamento. E a Flávia, no auge da depressão dela, me cutucou e falou assim, está vendo, Paulo? Deus queria fazer algo muito lindo, então mandou a gente embora para a gente não atrapalhar. Aí eu falei, imagina, Flávia, você não acha que isso que aconteceu lá tem a ver com as nossas orações também? Claro, eu mais otimista, né? Falei, não tenha dúvida. Só que eu fiquei com uma dúvida. Eu falei, será que isso não vai ser um fogo de palha? Porque não tem missionários lá? E fiquei muito preocupado. Mas cada ano que passava, eu ouvia uma noticiazinha de que o avivamento caritiano continuava. E depois de 10 anos, eu ouvi falar que um casalzinho da tribo tinha ido para a Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, para fazer o Instituto Bíblico, no Centro de Treinamento AMI, Fernando e Cecília. E eu fiquei muito feliz com isso. E depois o pastor Rinaldo de Matos, que era o nosso chefe, ele me fez um convite, falou, olha, Paulo, eu fui convidado para ser preletor lá na Chapada dos Guimarães, mas eu não vou poder ir. Queria saber se você gostaria de ir no meu lugar. Eu falei, pastor Rinaldo, claro. E eu estava doido para ir lá, não era por causa do Instituto Bíblico, era para ver se eu encontrava um casal da tribo caritiana. E eu cheguei lá numa alegria, numa expectativa, né? Fui tomar meu café bem cedinho e saí para ir para a capela. E eu ia ser o primeiro a pregar. E aí eu não sabia onde era a capela, estava muito escuro ainda, eu só vi mato. E eu perguntei para os missionários, mas onde fica a capela? Eles não iriam naquela hora. E aí eles viram um casalzinho correndo, estavam atrasados. Falou assim, eles vão levar vocês. Aliás, vão levar você. E aí falaram assim, Fernando, Cecília. Aí o meu coração disparou, porque de todas as tribos que estavam ali,
justamente o casal Caritiana era o casal que queria me levar para a capela. Pelo menos eu pensei que era, porque eles não deram a menor bola para mim, eles continuaram correndo. E aí eu tive uma ideia, vou gritar aqui um trem na língua deles. E gritei assim, Moramonasat, significa qual é o seu nome? Não é porque eu queria saber o nome, gente, mas era uma das poucas coisas que eu lembrava da língua. E na hora que eu gritei isso, eles pararam de correr na hora e ficaram assustados me esperando. E aí eles olharam para mim e falaram assim, como é que você sabe a nossa língua? Eu falei, eu aprendi com vocês. Mas como assim com a gente? Aonde? Lá na aldeia, perto de Porto Velho. E eles não lembravam de mim, de jeito nenhum. E aí nós entramos para a capela, sentamos ali na primeira fileira, e eu vi que a Cecília não tirava os olhos de mim. Ela estava tentando se lembrar. E de repente, ela bateu a mão na perna dela com força e falou assim, a Flávia, você é o marido da Flávia. Da Flávia eles lembravam, mas de mim não. E aí ela bateu no meu ombro e mostrou lá atrás, e falou, está vendo aquela menininha lá? Era uma menininha de 9 anos, aquela é a minha filha, e ela se chama Flávia, por causa da sua esposa. Não, mas aí foi uma emoção, e aí quando eu subi para pregar, eu só chorava, e tive que explicar aquela situação, e logo depois, eles me convidaram, né, quando acabou o culto, para almoçar com eles. E aí eu fui almoçar com eles, eles me contaram os detalhes do avivamento, e o homem que tinha tido a visão, tinha sido exatamente o pai da Cecília. Então foi um encontro lindo. E depois, então, 12 anos depois disso, nós recebemos um outro convite, do Ronaldo Lidório, para a gente participar de um curso chamado Capacitar, quando eu daria aula de introdução linguística. E adivinha onde ia ser? Porto Velho, Rondônia. E aí a Flávia ia participar da equipe de aconselhamento. E aí eu falei, e aí, Flávia? Aí ela abriu aquele sorriso lindo que ela tem e falou, Paulo, eu estou com medo. Lembra o que ela tinha falado? Para lá eu não volto nunca mais. E aí ela falou, mas eu acho que a gente precisa ir. Falei, claro, Flávia, vai ser tudo ótimo. E fomos para lá, tínhamos conseguido o contato do casal Caritiana, falamos que nós íamos, e eles conheciam a Jocum, e finalmente, quando eu cheguei lá, eles apareceram. E agora, além da Flavinha, tinha o Fábio, a Fabiana e a Fabiola. A família cresceu. Hoje os caritianos são mais de 450 pessoas. Eles deram uma boa contribuição, né? E aí, um momento de intervalo, nós pudemos levá-los onde a gente estava hospedado. E foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu e a Flávia com aquela família caritiana convertida. E eu pedi, Cecília, canta uma daquelas músicas que vocês fizeram. E ela virou muito séria para mim e falou assim, irmão Paulo, então vamos orar primeiro, né? Falei, claro, irmã, vamos orar. Aí ela orou em caritiano e eu dei amém pela fé, porque eu não entendi nada, né? Mas depois pedi para cantar, e cantaram músicas lindas, no estilo musical caritiana, né? Na língua caritiana. Foi um encontro maravilhoso. Depois fomos para a casa do índio. E para nossa alegria, quem estava lá? O Antônio Paulo e a Graça Caritiana. E a gente lembrou aqueles momentos que tivemos lá. E o filhinho deles, que era pequenininho, ele chegou e falou, eu lembro de você. Eu falei, como você lembra de mim? Você era uma criança. Não, eu lembro de você por causa do seu cabelo. Lembrou de mim. E aí teve um momento que a gente falou, vamos tirar uma foto aqui. E 22 anos antes, quando a gente queria tirar uma foto deles, às vezes estavam eles com um missionário lá na casa do índio, falavam, posso tirar uma foto? E eles falavam, pode. E quando eu levantava a máquina, eles fugiam. Eles tinham pavor de fotografia, achavam que a gente estava captando a alma deles. E aí agora, eles convertidos, eu perguntei, posso tirar uma foto de vocês? Eles falaram, pode. Só que a Graça sumiu. Aí a Flávia falou, puxa, Paulo, eles se converteram, mas ainda tem essas crendices. Aí a Flávia perguntou para o filho dela, sua mãe não vai querer participar da foto? Vai sim, ela só foi pentear o cabelo. E aí voltou e fizemos aquelas fotos. Então houve um avivamento maravilhoso. E até hoje a Flávia é amiga da Flavinha. Né? Hoje a Flavinha casou, está grávida, e a minha Flávia acompanha ela. Então foi algo lindo que Deus fez. E essa história mostra então um pequeno povo, como aquela história de Filipe no deserto. Mas Deus amou aquele povo, né, de tal maneira
que além de enviar Jesus, mandou missionários ingleses, alemães, brasileiros, e quando nada deu certo, ele chamou então um para fazer dele um missionário. Então, algo extraordinário, o amor de Deus. João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos por tantas histórias lindas de como o Senhor tem alcançado vidas, tem alcançado povos, nações, e pedimos que o Senhor venha mesmo nos dar um avivamento, para que como igreja brasileira nós possamos atender o teu chamado de uma forma muito mais abundante. Ó Pai, desperta-nos, que não seja necessário uma perseguição para a gente ir em obediência, ó Deus, à tua ordem, em obediência à grande comissão. Sensibiliza os nossos corações, sensibiliza os nossos ouvidos e dá-nos um coração pronto a te obedecer. Em nome de Jesus, amém.